Olá, querido. Estou aqui para dar continuidade ao nosso devocional sobre as funções paternas. O que é ser pai em nossos dias? Olha só, para alguns, ser pai é apenas ser um doador de esperma. Para outros, ser pai vai um pouquinho mais. Além de ser um doador de esperma, ele se sente também que pai é aquele que banca financeiramente o seu filho. E normalmente deixa toda a criação, a formação daquela criança aos cuidados da sua mãe. Hoje nós cremos que com o conhecimento das ciências humanas, chegou-se à conclusão que o pai tem um papel importantíssimo na formação da psique da criança. Então, o pai que deixa apenas com a mãe, ele na verdade ele vai prejudicar a formação psíquica daquela criança por diversas maneiras, diversos modos. Normalmente, criança sem a presença paterna ou de um representante, ou seja, de alguém que substitua essa figura paterna, pode crescer uma criança dependente, insegura, tímida e por aí vai. Então, é importantíssimo a participação do pai na vida da criança. Lembre-se sempre, o Salmo 127, o versículo 3, diz que ele é a herança do Senhor, uma dádiva de Deus para você, pai. E o versículo 4 diz que ele é como flechas na mão de um guerreiro. Ou seja, você recebe seu filho e você tem a incumbência de você preparar o seu filho para a vida. Então nós falamos na parte primeira deste devocional, que o pai é que faz o corte entre o cordão umbilical afetivo que a mãe tem com o filho, separando e transformando o filho num indivíduo. Quando isto acontece, começa várias situações na vida daquela criança. E nós queremos colocar hoje uma delas, a questão do limite. Limite é função paterna. Alguém pode me questionar, já fui várias vezes questionado por isso, mas como mãe não pode dar limite? Claro que mãe pode dar limite, mas o pai tem função de lei na vida da criança. Quando o pai fez o corte, foi ele que separou. Foi ele que diz, agora você não é mais uma projeção da sua mãe. Agora você não é mais uma extensão da sua mãe. Você é um indivíduo, tem vida própria. Então, esse é a primeira lei que a criança recebe. O pai, ele é uma representação de lei. O pai, quando falha na colocação das leis, na colocação das regras, na colocação dos limites, esta criança, enquanto adulto, terá muita dificuldade, enquanto jovem, terá imensa dificuldade para compreender limites. O pai é quem dá o limite. O pai é quem diz que não. A mãe, muitas das vezes, ela até tenta. Ela até tenta colaborar. Mas uma atitude simples dentro de casa. Uma mãe, quando briga com seu filho por alguma razão, a tendência é ela se sentir culpada por aquela briga. Porque a relação dela com a criança é totalmente diferente da relação do pai. Eu sempre digo, uma mãe quando vai brigar severamente com o seu filho, normalmente se o filho for para o quarto chorar, ela vai para o banheiro, vai para outro quarto também chorar. Agora um pai, quando briga severamente com o seu filho, se o filho for para o pai, para o quarto chorar, ele vai para a sala, senta na TV, pega o controle remoto
e vai ver o seu programa favorito. Por quê? É já do pai essa atitude de colocar o limite. Ele tem a frieza para tal. E a criança vai obedecer. Outra coisa comum que eu costumo dizer para os pais é que quando a criança está em casa com a mãe, muitas das vezes a mãe fala várias e várias vezes e a criança não consegue obedecer. É aquele, vai tomar banho, tô indo, vai tomar banho, tô indo. Agora, quando o pai fala, rapidamente ele vai lá e ele se arruma, ele toma o seu banho, ele se prepara. Por quê? Não é que o pai vai espancá-lo, é porque pai tem função de lei. E esse pai, quando é ausente, é um problema. Um exemplo claro em nossos dias é uma juventude sem leis. Olha, eu sempre dou isso como exemplo. É um exemplo triste, amargo, ruim de se ver, mas é uma realidade. Vai no presídio, vai ver os jovens que são presos, vai ver a sua visitação. A maioria da sua visitação são visitação de mães. E cadê os pais? Não é que os pais não vão vê-lo, é que na maioria das vezes esses pais não existiram. Portanto, pai, é importante. É importante que você diga para o seu filho obedecer à sua mãe. É importante, mãe, que você passe a responsabilidade das decisões sobre o filho para o pai também. Eu já vi algumas mães me dizerem o seguinte: olha só, Edson, não dá, ele não sabe agir, o pai é bruto. Olha só, é melhor um pai agir com uma certa ignorância, né? Com uma certa brutalidade, até ele aprender, do que ele nunca agir sobre o teu filho. Querida mãe, passe para este homem que você escolheu como pai do seu filho. Foi você, a escolha é totalmente sua. Foi você que o quis, foi você que decidiu que ele seria o pai do seu filho. Então, deixe ele ser pai. Deixe ele dizer não. Deixe ele agir. Agora, pai não pode também. Muitos pais descansam. Muitos pais repousam, né? Já que a mãe vai agir, ele prefere não agir, prefere ficar de fora. E nessa de ficar de fora, o teu filho está sendo formado. E essa formação do seu filho vai fazer com que ele tenha enorme dificuldade de compreender regras na sua vida. E aí, quando se torna um adulto, tem dificuldade de se manter num trabalho, tem dificuldade de repente dirigir um carro, porque ele não consegue obedecer às leis de trânsitos, ele não consegue obedecer regras comuns. E ele luta muito para isto, simplesmente porque o pai falhou na hora de colocar os limites. Portanto, é você, pai, que tem essa responsabilidade. Lembre-se sempre o seguinte: o teu filho é pequeno, mas ele será grande. Agora, o período melhor para você agir com ele é agora. O período melhor de você dizer não, de você dizer que pode, você dizer que não pode, você dizer, ó, pode ficar no celular há tantos minutos, pode ficar na TV tantos minutos. Você estabelecer os horários é importantíssimo. É importantíssimo. Eu sei que hoje está em moda não agredir, né? Não dar palmadas. Porém, eu tenho como ilustração, eu ainda pequeno, garoto, lá para os meus mais ou menos 11 anos, eu tive a oportunidade de sair. Meu pai permitiu eu sair para uma festa de casamento. E era uma festa num domingo, eu me recordo muito bem disso. E 3 amigos meus me convidaram, eles eram mais velhos do que eu. E eu fui com eles para esta festa num bairro próximo da onde eu morava. E meu pai disse, olha, volta logo, 10 horas em casa. Quando chegou lá, os meus amigos, que eram mais velhos, e eles disseram para mim o seguinte, olha, vamos a um parque? Eu disse, não, rapaz, eu tenho que voltar para casa. Que isso, rapaz? Vamos lá. E eles me convenceram que eu iria com eles. E fui para aquele parque. E aconteceu que quando eu volto daquele parque, já era mais de meia-noite.
E quando eu cheguei na minha casa, tinha lá uma pessoa me esperando na varanda e meu pai era muito severo. Ela disse o seguinte, ó, corre, vai para tua cama, dorme de roupa e tudo, senão você vai apanhar hoje. Ah, cheio de medo, corri para a cama para poder me deitar. E quando eu deitei na cama, eu pensei, bem, graças a Deus, tudo ok. Mas acontece que a minha casa, a casa daquela época, a casa dos meus pais, não tinha laje. Era um telhado, era a parede e depois era um telhado. E o meu quarto era vizinho do meu pai. E aí eu esqueci de outro detalhe. A minha cama era aquela cama de armar, uma cama de ferro, de mola, que você se movia nela e ela fazia um forte barulho, um alto barulho. E quando eu esqueci desse detalhe todo, eu deitei e eu movi na cama. E meu pai gritou, Edinho, você tá aí. Eu acordei, despertei. E quando chegou lá, ele me deu uma boa surra. Apanhei legal, apanhei bem. Chorava, eu era muito escandaloso para chorar. E quando eu chorei, os meus amigos que estavam na rua ainda ouviram eu chorar. E sabem que no dia seguinte, já viu, foi aquela zoação. Eu fui, além de apanhar, fui zoado. Fui zoado. Os anos se passaram. Aqueles meus amigos eram três. O teu pai era inoperante. Aquele pai que era presente, mas tinha problema com bebidas, então não colocava muito limite. O outro não tinha pai. E o outro também não tinha pai. O que aconteceu com esses amigos? Ele acabou morrendo e de tanto usar drogas. Se perdeu nas drogas. O outro, ele morreu de tanto beber. E o outro também morreu pouco tempo em morte violenta. E sabe de uma coisa? Eu hoje, quando olho para trás, eu agradeço muito a Deus. Porque eu tive um pai que me deu limite. Que disse o seguinte, eu marco a hora. Se você não chegar, não tem outra vez. É bem claro que eu até diria, ele agiu fortemente, não era para agir daquele jeito. Mas olha só, era o jeito que ele tinha. E foi o jeito que funcionou. Querido, aprenda isso. Você, pai, você é responsável pelos limites que teu filho recebe. Porém, fique atento quanto a isso. Não deixe a responsabilidade apenas com a mãe. Não. A mãe vai se desesperar. Assuma essa responsabilidade. E você, mãe, coloque esse pai aí no meio. Não prenda para você. Porque lembre-se o seguinte, teu filho não ficará para sempre com você. Teu filho tem uma vida para ser vivida. E essa vida que ele vai ser vivida vai depender, para ter sucesso, se ele sabe ou não sabe conviver com regras. Deus te abençoe, Deus te guarde e que seus filhos sejam como flechas, atirados no alvo certo, lá na vida adulta. Que Deus te abençoe. E aí, se você gostou, dê aí o seu joinha, você se inscreva no meu canal ou compartilhe com alguém que você acha que está precisando dessas informações. Tá bom? Até o próximo. Que Deus te abençoe grandemente.